Pessoal, deixa eu falar sobre um assunto bem interessante enquanto aguardo a perfuratriz acessar aqui o ponto. Bom, pessoal, lembrando que a identificação das águas subterrâneas até o presente momento não tem como ser garantido identificar essas águas subterrâneas. Independente da técnica que você utiliza, seja radiestesia, geofísica, geologia, observação de natureza, etc. Porém, quanto mais técnica você utiliza, mais próximo do sucesso você chega. Então eu sempre alerto o cliente de que não é 100% garantido, porém a taxa de sucesso é muito grande. Então aqui em nosso canal, eu sempre estou postando os poços que estão dando água. Porque é mais interessante você postar aquilo que dá mais certo do que aquilo que não dá certo. Porém, você pode perguntar, Fábio, algum poço seu já deu seco? Sim, já deu. E muito possivelmente não vou escapar disso. Porém, eu sempre estou estudando de todas as modalidades, de todas as técnicas para chegar o mais próximo possível dos 100%, ok? Agora eu adquiri um equipamento geofísico muito top, um eletroresistivímetro, ok? Que ele tem as duas metodologias, a penetração do eletrodo no solo e uma tecnologia wireless, sem fio, sem a necessidade de penetrar o eletrodo. Mas voltando ao assunto, Fábio, já deu poço seco? Sim. Quando eu sugiro ao cliente perfurar numa certa profundidade e não se atinge água, eu peço para ele ir pelo menos a 20% da profundidade que eu sugeri. Porém, é interessante aprofundar mais porque a água pode estar a 2 metros, a 5, a 10. Só que quanto mais aprofunda, maior o custo. Isso é bem óbvio, ok? Porque a perfuração ela é cobrada pelo metro. Então, por exemplo, quando eu sugiro perfurar 80 metros, eu sugiro também, se não deu água nesses 80 metros, perfurar pelo menos mais 20% dessa profundidade. Então, 96 metros, arredondando 100. Mas o ideal é o cliente ele ainda continuar, ok? Teve um cliente que eu atendi que a estimativa de profundidade foi 110. E quando chegou a 110, pegou bem pouquinha água. E ele disse, não, coloque toda a haste que tiver. Então, perfuramos 200 metros e encontramos a água, ok? Então, alguns clientes já deram poços secos, como a Milena, ok? Eu me lembro até do nome, foram pouquíssimos, né? Milena, eu sugeri perfurar até 80 metros, ela foi até os 80, porém não foi até os 20% recomendado. No caso seria mais 16, né? 80, 96 metros, arredondando 100. O Esdras também eu sugeri ir, eu acho que até 110, ele foi até 100 ou foi 110, não estou bem lembrado, deu seco, né? Tem o José Antônio lá de Natal, deixa eu colocar isso aqui, tem o José Antônio lá do Natal, fomos lá fazer a marcação, eu sugeri ir até os 80, ele foi até os 100 e não deu água. Tem... que eu me lembre esses três clientes. Então, pessoal, não é 100% garantido. Agora tem um detalhe. Tem muito poço que não dá água durante a perfuração. Porém, eu oriento o cliente a deixar o tubo, que é o tubo de isolamento, que é aquele tubo que a gente coloca até atingir a rocha. Então é muito comum na perfuração não dar água ou dar pouquíssima água. Um dia depois o nível estático sobe e o poço fica com uma vazão relativamente boa. Teve um caso, por exemplo, do Quinho, lá em Arco Verde, aqui no Pernambuco, 171 metros. Durante toda a perfuração teve um momento que cortou uma fratura e pouquíssima água. No outro dia estava com MCA altíssimo, estava com nível estático, acho que uns 20 metros para chegar no nível do... Chegamos aqui, pessoal, nessa profundidade aqui, ó, ficamos muito animados, porque o raciocínio é o seguinte, sempre quando tem uma mudança litológica, quando muda a granulometria, o tamanho do grão, não é? A cor dele é um bom indício. Então passou de um pó aqui, ó, de uma rocha com pouca ou nenhuma fratura, para uma rocha fraturada. Então a água ela sempre vai
fluir para local que ela possa drenar de forma mais fácil, como o cascalho, né? Então aqui, ó, gerou esse cascalho, continuou, ficamos muito animados. Mas aí pegou uma água em pequena quantidade, né? Quando chegou aqui também ficamos muito animados aqui, ó. Essa rocha aqui vermelha, não sei se vocês conseguem observar, que aqui já está misturado, mas aqui, ó, essa vermelhinha aqui é um excelente sinal, viu? Solo e um poço com uma vazão de aproximadamente aí 2.000 litros por hora, ok? Então, quando a gente marca um ponto, sempre vai ter água ali. Para dizer com certeza é meio complicado, mas eu penso que sim. Existem três tipos de água: a meteórica, conata e juvenil. A meteórica é a que a gente mais utiliza, que é uma água até 500 metros de profundidade. Então a questão, pessoal, de modo geral, é sempre a limitação de profundidade. Então quando eu sugiro e não dá água, se o cliente chegar aí, ó, perfure até encontrar água, ele vai encontrar água, ok? Ele vai encontrar água. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma perfuração que realizamos e que o cliente ele foi até 80 metros e parou. Ele considerou como um poço seco, porém eu não considerei como um poço seco, porque a vazão saiu um pouquinho de água e ele retirou o tubo, então não dá para saber se acumulou água no outro dia, porque ele mandou retirar o tubo. Eu quero que vocês acompanhem na imagem essa perfuração. Vocês viram que interessante, né? Então nessa perfuração teve uma mudança litológica muito bacana. Se esse cliente continuasse a perfuração, com certeza ele iria ter a água dele. Mas parou aos 80 metros. Eu entendo que tem a limitação financeira, porque cada metro o custo é maior, obviamente, né? O preço de 200 metros é completamente diferente do de 100. Mas eu digo com toda a convicção, se o cliente largar o aço, como a gente diz, ele vai conseguir encontrar a sua água. O maquinário chegou aí. Ele vai conseguir encontrar a sua água. Mas eu quero deixar claro, pessoal, que ainda não é garantido. Já deu poço seco? Já. Isso acontece, vai acontecer com você, radiestesista, vai acontecer comigo. Porém, eu faço de tudo para que isso não aconteça, porque é muito frustrante para o cliente, obviamente, e para... acho que eles estão me chamando. E para mim como profissional marcador. Mas isso acontece, viu? Se acontecer com você, radiestesista, levanta a cabeça. E tô deixando você, cliente, ciente de que realmente temos essa limitação, beleza? Show de bola, valeu! Água é vida, é a riqueza do planeta. Nada vive sem água, se ela acaba a morte chega.